E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar como a gente faz para ligar esse interfone residencial da Intelbras, o IPR8010, como ligar uma fechadura eletromagnética, como ligar uma fechadura eletromecânica, ligar no motor também, com botoeira. Então já peço que dá o like aí, se inscreva, me ajude, tem bastante vídeo no canal sobre eletrônica, automação, segurança eletrônica também, né? Vai me ajudar bastante, tá bom? Então esse aqui é o módulo interno, ou monofone. Aqui tem a chave de gancho, aqui tem duas teclas, uma para abertura da fechadura eletromecânica e a outra para saída auxiliar. Podemos ligar um motor ou uma fechadura eletromagnética. Ele aceita até 3 módulos desse. Esse aqui, por exemplo, o principal, e 2 extensões. Na parte traseira aqui nós temos o conector que vem do monofone, com o cordão espiral, uma chavezinha aqui que para ajuste de volume da campainha. Para baixo a gente diminui e para cima aumenta no máximo. São só 2 ajustes. 4 burners de ligação aqui para a gente ligar a rede. Lá do módulo externo vem só 2 fios, um que a gente liga aqui no fone mais, o fone positivo, e no fone menos. Esses aqui seria para extensão, saída para a extensão. Aí, por exemplo, a gente tem outro monofone desse, a gente liga aqui na extensão e vai lá e liga no outro monofone, onde diz EXT1 e EXT2. Em paralelo, os dois, ele já vai funcionar como extensão, certo? Então, essa é a parte interna, não tem muito segredo. Esse é o módulo externo, a parte dos fundos, aqui onde a gente entra com a fiação, né? Ele vai fixado na parede, no muro, e aqui a gente vem com a fiação do cliente e liga aqui. O botão de chamada, ele tem um LED que pode ser desligado através de jumper, e ele tem um parafuso aqui pra gente abrir ele. Tirou o parafuso, puxou a tampa, aqui está. Ele vem com um mapa aqui, ó. Então ele diz assim que a gente pode ligar aqui, por exemplo, com a fonte de 15 volts, 1 ampere. Aqui a gente liga a fechadura. Aqui o terminal 5, 6 e 7 é o NA, o comum e o NF. Então tem um relé aqui, são contatos secos, né? 8 e 9 é uma entrada de um sensor. 10 e 11 a gente pode ligar ele com a central de alarme. O fone vai aqui no 12 e no 13. E a botoeira vai em paralelo com o 12 e com o 13 aqui. A gente liga normalmente aberto, pressiona, ele abre a fechadura. Aqui tem os jumpers de ajustes, são 5 no total, que a gente pode ajustar o volume aqui, ó, menos e mais. Aí paralelo, botoeira, sensor e LED. Depois eu mostro eles nos detalhes, que é para ligar ou não o LED. E aqui nesse lado temos os burners de ligação. Ele já vem com a etiquetinha aqui dizendo que a alimentação AC é de 100 a 240 volts ou 15 volts 1 ampere. Atenção, né? Só que se a gente for usar o 220, obrigatoriamente temos que usar esses burners verdes aqui, ó. Neutro, fase, e aqui não vai conectado. Neutro, fase. Aí começa aqui os burners de ligação de 1 a 13, que tá aqui a legenda. Então, primeiro, se eu quiser usar uma fonte de 15 volts no lugar do 220, eu posso alimentar aqui, ó, com a fonte. Mas eu não preciso usar as duas fontes de alimentação, uma ou outra, ou 110 ou 15 volts aqui, contínuo, por 1 ampere. Na placa ele tem um sensor antifurto que é acionado por esse pedaço de plástico aqui na carcaça da tampa aqui, ó. Quando a gente encaixa ali, ó, ele seleciona a chavezinha e fecha ela. Tirando, ele abre. Se alguém for abrir, ele vai começar a disparar. Então agora eu vou fazer a ligação primeiro desse cara aqui. Eu vou ligar ele direto em 220. Para isso eu vou usar um cabo AC aqui, porque eu tô com ele na bancada. Vou entrar com a fiação aqui por trás e vou fazer as ligações. Aqui está a ligação, é bem simples. Liguei o azul aqui no lugar do neutro e o marrom lá no fase. E eu no meio aqui, o terminal do meio, eu deixei desconectado. Isso aqui eu ligo direto na tomada. Puxar um cabo de rede, o ideal blindado, a fiação, e outro cabo, pode ser um cabo paralelo, um e-mail ou um PP, né? O ideal é um PP, para alimentação elétrica. E o cabo de rede para alimentação do monofone. E não usar o mesmo cabo para os dois, tá bom? Para fazer a ligação do módulo externo com o porteiro interno, com o módulo interno, eu gosto de usar esse cabo aqui, blindado. Então ele é muito resistente à umidade, porque normalmente esses fios vão passar por uma tubulação, né? Então é ideal usar esse tipo de cabo. E nunca passar junto o 220 volts aqui, o AC ou 110, depende da região, para alimentar, porque isso vai gerar ruído, vai gerar indução e vai acabar queimando o equipamento. Eu vou fazer a ligação. O procedimento é o mesmo, eu entro aqui por trás com esses cabos. Nesse caso, eu vou usar só 2 pares, o branco do azul e o branco do laranja e laranja. Os outros dois eu não vou utilizar aqui. A ligação do fone ou módulo interno, então, é o 12 e o 13. São os dois últimos aqui.
O 12 é o positivo e o 13 é o negativo. Como positivo, então eu vou usar aqui o branco do laranja e laranja. Aqui eu só pressiono a parte superior do burner, insiro a fiação, solto, ela já está presa aqui. O outro terminal que é o negativo, eu faço o mesmo procedimento aqui. E já está ligado aqui no módulo externo a fiação. Agora eu vou fazer a ligação no módulo interno. Aqui no módulo interno, então, aqui estão os burners, o positivo e o negativo. O procedimento é o mesmo. E aqui está a ligação. O fabricante diz que a gente pode usar o cabo CCI, cabo de conexão interna para telefone, até 30 metros. Até 50 metros a gente pode usar o cabo TP, mesmo o Cat5e, né? E 100 metros, aí a gente precisa de um cabo de 1 milímetro. E até 300 metros, que é o que ele garante ali que funciona, cabos de 1,5 para comunicação entre o módulo externo e o módulo interno. Agora eu vou energizar para a gente ver o que vai acontecer nessa situação com a tampa aberta. Ele já está energizado, se eu pressionar para chamar... Alô, alô, teste, teste. E já está comunicando. Agora, olha só, se eu fechar ele, eu vou fechar agora. Fechei. Se eu liberar a tampa, por exemplo, ele dispara o alarme. Fica disparando aqui na parte interna, alarmando que foi acionado. Então, toda vez que a gente fazer uma manutenção, se não pressionar a chavezinha, ele vai ficar fazendo esse alarme. É natural. É um recurso de segurança do equipamento. Para poder realizar uma manutenção, então, a gente retira a tampa dele, abre ele, aí reinicializa a alimentação. Desliga e liga de novo, aí ele vai inicializar não alarmando, certo? Vai ficar normal. Agora eu vou mostrar como a gente faz para ligar uma fechadura desse tipo, que é eletromecânica, dependente do fabricante. O padrão dessas fechaduras, pode ser HDL ou da própria Intelbras, o padrão de funcionamento delas é o mesmo. Aqui na parte da fechadura, na bobina, eu já liguei 2 fiozinhos. Essa ligação não tem polaridade, aqui é um indutor, é uma bobina, então ela não tem polaridade. Esse aqui é uma fechadura de bobina dupla, então qualquer lado aqui é lado. E esses 2 fiozinhos aqui eu vou fazer o mesmo procedimento, vou entrar por trás e vou ligar aqui nos burners da fechadura, que é o 3 e o 4 aqui do módulo externo. Entro com a fiação aqui também por trás, mesma coisa, onde vai entrar toda a fiação. E o procedimento de ligação é o mesmo nos burners 3 e 4, lembrando que não tem polaridade aqui. E aqui está ligada a fechadura nos burners 3 e 4. Então assim, ó, a regra para a fechadura é a seguinte, quanto maior a distância da fechadura em relação ao módulo externo, eu falo da distância da fiação, porque normalmente ela sobe, desce, vai por tubulação, mais grosso tem que ser o condutor aqui. E o mais flexível possível, porque ele vai fazer, a parte que fica entre o portão, parte fixa, ele vai girar, abrir e fechar a folha, então ele vai estar se movimentando. Sempre que possível eu gosto de usar esse cabo de 1 milímetro ou 1,5 milímetro, um cabo paralelo, ou um cabo de sistema de som também, ou até mesmo um cabo TP que seja bem flexível. Então ele já está ligado. Então se eu vier aqui, por exemplo, e pressionar, ele vai tocar, eu atendo, tenho comunicação, e se eu pressionar esse botão aqui de cima da chavezinha aqui, ó, vai liberar a fechadura lá para mim, ó. É bem simples a ligação da fechadura eletromecânica. Isso serve para qualquer fechadura. Mesmo as fechaduras que é uma bobina só, essa aqui é 2, ou os fechos eletromagnéticos, a ligação é a mesma. São aqui nos burners 3 e 4 e não tem polaridade. E a regra da fiação, quanto maior a distância da fiação, maior o diâmetro do condutor para não ter perda. Uma consideração interessante é um LED que tem em volta aqui do botão de chamada, que agora não vai dar para ver. Eu vou desligar a iluminação aqui. Eu desliguei toda a alimentação e dá para perceber que ele está ligado. Em alguns casos, em clientes mais afastados que ele perde privacidade, a gente pode retirar um dos jumpers aqui, que ele apaga esse LED. É o último jumper, o de baixo. Eu vou puxar ele aqui com o alicate e perceba que agora apagou. Ficou só essa cor natural branco aqui mesmo, mas ele apagou o LED, que é uma cor azul. Agora está apagado, então à noite isso aqui não vai chamar atenção. Então o jumper aqui, conforme diz a tabela, é o último ali do LED. Esses jumpers aqui mais do extremos é o ajuste de volume, aumenta ou diminui o volume. Esse outro primeiro de cima é aqui, é o acionamento paralelo. É aqui que a gente habilita ou desabilita. Fechado, ele vem desabilitado. E se a gente quiser habilitar o acionamento paralelo, a gente só retira ele e habilita. O próximo aqui, o segundo, é da botoeira, ou seja, qual dos acionamentos a gente quer que a botoeira abra. Se é a fechadura eletromecânica ou o contato seco, que a gente pode ligar uma fechadura eletromagnética ou um motor. Então aqui a gente define qual as fechaduras que ele vai acionar. Por padrão de fábrica, ela vem acionando a fechadura eletromecânica aqui. Aí o terceiro aqui é o sensor.
a gente pode ligar um sensor, ali eu vou mostrar depois. Então a gente habilita ou desabilita esse sensor e aqui o LED, liga ou desliga o LED e o volume. Então essa é a função desses jumpers aqui. Agora eu vou mostrar como a gente faz para ligar uma botoeira, por exemplo, num corredor ou pelo lado de dentro da edificação, né, da casa do cliente ou do estabelecimento, para liberar a saída, uma porta, por exemplo. Vou mostrar como é que a gente faz para ligar. Eu vou usar essa botoeira como exemplo, mas pode ser qualquer botoeira NA. Essa aqui tem os parafusos embaixo, o comum e o normalmente aberto, que é esse aqui. Vou ligar um fiozinho aqui. Eu já liguei aqui, pode ser qualquer botoeira normalmente aberta. E aqui no IPR a gente vai ligar em paralelo aqui com o mais e o menos aqui do monofone, certo? Como é um dispositivo normalmente aberto, ele não tem polaridade. Somente a fiação nós devemos manter do lado correto ali, que é a alimentação que vai para o módulo interno. Já liguei aqui então em paralelo, aqui está a botoeira. Perceba que mesmo não estando em comunicação, se eu pressionar a botoeira, ele vai acionar a fechadura. Então a pessoa está saindo, não precisa abrir comunicação para ela poder abrir a fechadura pela botoeira. Certo? E aonde eu faço a troca da botoeira é no Jumper 2, que eu digo se ela vai abrir a fechadura ou o contato seco. Agora eu vou mostrar como a gente faz para acionar uma fechadura eletromagnética ou eletroímã para abrir essa fechadura. E o detalhe é que a gente pode usar as duas, né, individualmente. Se aciona uma ou aciona a outra. Vou mostrar como a gente faz. Primeiro, a fechadura eletromagnética ou eletroímã, ela já tem todo um aparato para funcionar. Então, essa fechadura do tipo eletroímã, ela já tem todo um aparato para funcionar, que é uma fonte com carregador e bateria, né? A gente chama de fonte estabilizada, menino break, enfim, ela já tem todo esse aparato. Então eu só preciso interligar esse aparato com o interfone. Para isso eu vou usar um fio qualquer, pode ser um CCI, um cabo de rede. Aqui eu vou usar um cabo de rede como exemplo. Então eu só preciso dar um jeito de passar onde está o módulo externo até onde está o menino break, ou a fonte inteligente da fechadura, certo? Cada cliente aí é uma infra diferente, é um caso, né? Mas temos que interligar fisicamente esse equipamento com o módulo externo. Primeiro passo. Como eu estou com o equipamento na bancada, só joguei um fiozinho aqui por fora, né? Resolveu o meu problema. Então, primeira ligação eu vou fazer aqui no módulo externo. Eu vou utilizar apenas 2 pares do cabo que eu interliguei e eu vou ligar aqui nos terminais 5 e o 6, que é o comum e o normalmente aberto. O comum e o normalmente fechado, eles já estão em curto sempre. Então eu vou usar comum e normalmente aberto, que é o terminal de 5 e 6. 5 e 6 aqui na sequência. Aqui no 5 e 6 também não tem polaridade. Então, como não há polaridade aqui, eu posso ligar de qualquer forma no 5 e no 6. Já que no equipamento da fechadura, esse meu aqui, ele vai ter 2 parafusos, aqui 2 burners com o nome de reset. Normalmente, os outros equipamentos, ele vai estar como botoeira, botão, bote. Também não é difícil de achar. É onde a gente dá o pulso para ele liberar a fechadura. Normalmente, já tem uma botoeira ligada em paralelo. Eu só preciso ligar meus 2 fiozinhos. No caso aqui, os 2 pares branco do azul e branco do laranja e laranja. Aqui onde diz reset. Também não tem polaridade. Então aqui já está ligado o reset, ou bot, ou botoeira, fisicamente aqui aos terminais 5 e 6. O eletroímã está magnetizado. Então se eu vier aqui na frente e chamar, vai tocar normal. Se eu atender, eu tenho comunicação. Se eu pressionar o primeiro botão em cima, eu vou acionar a eletromecânica. E essa aqui não altera em nada. Agora, se eu pressionar o botão auxiliar, agora sim, ele desmagnetizou, tá vendo? E não abriu aquela fechadura. Então é assim que eu faço para interligar uma fechadura eletromecânica com esse sistema. Agora tem um detalhe, por exemplo, se eu pressionar a botoeira, eu vou abrir somente aquela, essa aqui não. Aí se eu quiser abrir com a botoeira essa fechadura eletromagnética e não a eletromecânica, eu preciso vir aqui no módulo externo, mexer no jumper botoeira. Eu vou retirar ele agora, que é o segundo. Retirei. Agora, se eu vier aqui na botoeira, perceba que já não acionou a fechadura eletromecânica e magnetizou aqui a eletromagnética. Então, é no Jumper 2, botoeira, como eu já falei, que a gente vai dizer para ele se ele vai abrir uma ou a outra, né? Nesse caso, agora ele está abrindo só essa aqui e não aciona a eletromecânica. Mas há o Jumper paralelo. Com ele fechado, eu tenho esses acionamentos individuais. Mas caso eu retire o jumper paralelo, qualquer um dos acionamentos aqui que eu pressionar, ele vai abrir os dois. Vou tirar aqui, vou pressionar o de cima. Aqui está magnetizado. Se eu pressionar aqui, ele desmagnetizou e abriu a fechadura eletromecânica. No auxiliar, a mesma coisa. Pressiona lá e desmagnetiza aqui. E o mesmo procedimento nesse caso com a botoeira. Se eu pressionar a botoeira,
ele não vai abrir mais somente aquela fechadura, e sim as duas. Então essa é a função do jumper paralelo. Agora eu vou mostrar como a gente faz para ligar uma fechadura eletromecânica e um portão, um automatizador. Pode ser basculante, deslizante. Só que para isso então eu vou precisar remover a fechadura, porque eu vou usar a mesma saída aqui, o comum e o normalmente aberto, e vou ligar na botoeira da placa de comando ou CLP do portão eletrônico. Então já retirei a eletroímã, liguei o motor aqui com a plaquinha qualquer de comando, fechadura eletromecânica, e o sistema continuou o mesmo. Então eu preciso fisicamente, mesmo procedimento, terminais 5 e 6, né, que é a saída NA e comum aqui da placa, que já tinha ligado ali para a eletroímã, precisam ser ligados aqui na placa de comando desse motor. Esse motor aqui tem um aqui com o nome BOT, esse terminal, e o GND. Então esse é o cabo que estava ligado lá, eu vou só parafusar aqui normal. Ligação está ok e o procedimento de funcionamento é o mesmo. Se eu pressionar, vai tocar. Posso selecionar a chavezinha lá para abrir só a fechadura eletromecânica. E se eu pressionar a tecla auxiliar, olha o que acontece, ele aciona o portão. Se eu pressionar novamente, ele para. Lembrando que lá o portão vai ter os ímãs, no fim de curso ele vai ser autônomo nesse caso. Então só posso mandar ele abrir ou mando ele parar. E o mesmo procedimento com a botoeira. Nesse caso eu voltei os jumpers ao normal, então ela vai abrir só a eletromecânica. Mas se eu quiser que ela abra ambos ou só o motor, então eu só mudo o jumper ali nas configurações de paralelo e botoeira, certo, pessoal? Então é bem simples as ligações. As ligações desse interfone quanto à fechadura e portão ou fechadura eletromagnética. Agora eu vou mostrar como a gente faz para ligar um sensorzinho aqui nesse interfone. Para ligar os sensores é os terminais 8 e 9 e não há polaridade também, e o procedimento de ligação é o mesmo. Já está ligado. Eu liguei um reed switch, um sensor magnético mesmo, liguei direto na placa, sem fiação, claro, né? Só para teste aqui. Então esse é um tipo de sensor que ele é acionado com o ímã. Se o ímã se o ímã se aproximar, ele se comporta de uma maneira. Quando o ímã se afasta, ele se comporta de outra maneira. O jumper que habilita ou desabilita esse sensor é o jumper 3. Se ele estiver fechado, ele desabilita o sensor. Se eu abrir, eu habilito o sensor. E perceba que agora ele já começou a alarmar, ó, dizendo que a porta está aberta. Então, para ele parar de alarmar, ó, vou esperar alarmar mais uma vez, eu devo aproximar o ímã. Aproximei o ímã, ele parou. Se eu afastar, então a porta abriu, ele vai aguardar um tempo e vai começar a me indicar com um aviso sonoro que a porta está aberta. Essa é a função do sensor para a gente monitorar a porta ou o portão, certo? Aí, ou se tiver duas portas também. Então, fechou, parou, abriu. Ele aguarda um tempo e começa a acionar a porta aberta, ok? Aí se eu não quiser, é simples, é só não instalar o sensor e voltar esse jumper ao seu estado natural. Parou de alarmar agora, ok? Então essa é a função do jumper, essa é a função do sensor. E os jumper 10 e 11 seria para interligar com a central de alarme. Como eu não tenho um aqui agora para fazer teste, eu nem vou fazer essa ligação, mas a gente interliga, aí ele aciona, ele comunica com o alarme qualquer situação aqui. Então, pessoal, esse vídeo era isso, era ensinar a ligar esse interfone, o IPR8010, as suas opções aqui de ligações, fechadura eletromecânica, eletromagnética, ou ligar em um motor, né, um portão eletrônico, por sensor de porta aberta, que ele aceita, né? Configurar as saídas aqui, os acionamentos, se é individual, paralelo, qual que a botoeira vai acionar, se é ambos, o eletromecânico ou a saída auxiliar, né? A gente pode fazer isso tudo através de jumpers aqui. Tá bom, pessoal? Se gostou, se ajudou aí, dá um like, se inscreve para me ajudar, tá bom? E qualquer dúvida deixa nos comentários. Valeu, pessoal. Obrigadão.